Ele acordou no quarto mais caro do hospital e não sabia o próprio nome. Um bilionário de 64 anos, construtor de um império de R6, 2 bilhões deitado sob lençóis brancos com nada dentro de sua cabeça, além de silêncio. Por 17 dias, ninguém veio. Não sua ex-mulher, não seu filho que morava a 25 minutos de distância, não sua filha que havia sido informada dentro da hora, não um único parceiro da empresa que levava seu nome. A única pessoa que veio foi uma mulher que não trabalhava para ele há 6 anos. Ela chegou na manhã do 18 grau dia com uma cadeira dobrável e um pequeno recipiente de comida que ela havia cozinhado em sua própria cozinha. Ela tinha 61 anos. Ela havia sido sua governanta por 9 anos antes de ser dispensada. Ela não estava lá por dinheiro. Ela não estava lá por um emprego. Quando uma enfermeira perguntou por que ela havia vindo, ela disse apenas isto: ele foi gentil comigo uma vez de uma maneira que lhe custou algo. Eu nunca esqueci. Heitor Benevides tinha 64 anos. 88 com mãos que eram grandes demais para os ternos que agora usava e dedos que ainda carregavam calos de uma vida. Os ternos eram feitos para fazer as pessoas esquecerem. Eles não faziam Heitor esquecer. Ele havia começado aos 19 anos consertando casas de outras pessoas em Limeira, São Paulo, por dinheiro que ele dobrava em pequenos retângulos e mantinha no bolso esquerdo, cada nota virada na mesma direção. Porque quando você tem muito pouco, você aprende a saber exatamente onde cada real está. O hábito nunca o deixou. 45 anos depois, com R6, 2 bilhões em imóveis comerciais em todo o sudeste brasileiro, Heitor Benevides ainda dobrava seu dinheiro em pequenos retângulos e os colocava na carteira com a precisão de um homem que se lembrava de como era ter apenas um. Grupo Benevides Empreendimentos. 14 torres comerciais, 3 complexos de uso misto em construção, uma sede corporativa na região da Berrini, em São Paulo, com seu nome no prédio em letras que podiam ser lidas da rodovia, construído do nada. Construído por uma pessoa que havia emprestado R$3.800 aos 24 anos para comprar um duplex condenado no sul de Limeira, desmontou com as próprias mãos, alugou as 2 unidades e usou o aluguel para comprar o próximo. Sua voz em uma sala de reuniões era quieta, não suave quieta. O tipo de quietude que faz a sala se inclinar para frente, não porque o orador é incerto, mas porque o orador não tem necessidade de ser alto. Isso era mais desconcertante do que volume, e todos que trabalhavam para ele entendiam isso. O que a sala de reuniões não sabia, o que as torres e os contratos e as letras na rodovia não contavam a ninguém, era o resto. Ele havia sido casado com Nara por 22 anos. Eles haviam se divorciado há 8 anos. Os procedimentos haviam sido eficientes e caros e haviam deixado o tipo de silêncio entre 2 pessoas que é pior do que discussão. O silêncio de pessoas que simplesmente pararam de se achar necessárias. Ele tinha 2 filhos, Murilo, 38, Larissa, 34. Ambos trabalhavam para o Grupo Benevides Empreendimentos em posições que haviam sido criadas para eles em vez de conquistadas por eles. Heitor sabia disso. Ele não dizia. Ele acreditava que o tempo faria o que a conversa não podia, que eventualmente eles cresceriam nos papéis da maneira como ele havia crescido nos prédios, ficando dentro deles tempo suficiente. Ele estava errado sobre isso, mas não sabia ainda, e o não saber havia se tornado seu próprio tipo de paciência. Em uma noite de terça-feira, 6 anos antes do acidente, Heitor havia sido sentado em sua cozinha às 2:00 da manhã. A luz de teto estava desligada. Apenas a pequena luz acima do fogão estava acesa, que transformava a cozinha em algo menor e mais quieto do que era durante o dia. Lorena Salles, que havia sido sua governanta por 9 anos, havia descido para pegar água e o encontrou lá. Algo aconteceu naquela cozinha que Lorena nunca contou a ninguém, e Heitor nunca reconheceu a luz do dia. Ficou entre eles depois, da maneira como certas verdades ficam entre pessoas que entendem que algumas coisas são honestas demais para horas comuns. 3 semanas depois, Nara pediu o divórcio e na engrenagem da separação, Lorena foi dispensada. Lorena Salles tinha 61 anos. Nascida em Limeira, São Paulo, o tipo de pequena cidade do interior que as pessoas descrevem pelo que ela não tem em vez do que tem. Ela não tinha diploma universitário. Ela havia começado a limpar casas aos 22 anos
e quando chegou aos 30, havia se tornado o tipo de governanta que sabia o que uma casa precisava antes que a casa soubesse por si mesma. O rangido que significava uma dobradiça precisava de óleo. O silêncio que significava um filtro precisava ser trocado. A qualidade particular da poeira que dizia que um cômodo não havia sido entrado em tempo demais. Seu marido Jerônimo havia morrido 12 anos antes. Câncer de pulmão, 14 meses da diagnóstico ao fim. Ela havia estado com ele em cada um daqueles meses, dormindo em uma cadeira ao lado da cama de hospital dele, até as enfermeiras pararem de pedir que ela fosse para casa e simplesmente trouxessem um cobertor para ela toda noite. Ela tinha um filho, Davi, 29, morando em Houston. Ele ligava todo domingo. Ele sempre dizia: "Mãe, venha morar comigo." Ela sempre dizia: "Eu tenho coisas aqui." Ela nunca especificava o que eram as coisas. Davi havia parado de perguntar. Ela havia trabalhado para a casa dos Benevides por 9 anos. Ela não havia sido demitida por Heitor. Ela havia sido demitida por Nara, que nas semanas seguintes ao pedido de divórcio, havia dispensado todos os membros da equipe doméstica no que parecia um ato de apagar em vez de economia. Lorena havia recebido a ligação em uma quinta-feira. Ela havia agradecido Nara pelos anos. Ela havia guardado seus materiais de limpeza em um bin plástico, colocado no porta-malas do carro e dirigido para casa. Ela não ressentia a demissão. Ela não ressentia Nara. Ela simplesmente seguia em frente da maneira como seguia por tudo, com sua atenção inteira na próxima coisa que precisava ser feita. Heitor não soube da demissão até depois do divórcio ter sido finalizado. Naquela altura, meses haviam passado. Ele não procurou por ela. Lorena não esperava que ele o fizesse. O que quer que tivesse acontecido naquela cozinha às 2 da manhã, existia em um espaço que nenhum dos dois podia acessar, por meio de uma ligação ou carta. Então permaneceu onde estava, intocado, como um cômodo em uma casa que ninguém abre, mas ninguém esvazia. Ela estava trabalhando agora em um Marriott, no norte de São Paulo. R16, 50 por hora, limpando quartos que outras pessoas passavam e esqueciam. Ela morava em um apartamento de um quarto perto da linha de ônibus. Era pequeno e ordenado. As superfícies tinham o brilho particular de uma mulher que acreditava que a dignidade vivia nos detalhes, mesmo os que ninguém veria. Ela mantinha um pequeno caderno de couro na bolsa. Ela havia carregado um assim por décadas. Dentro ela escrevia as coisas que importavam sobre cada casa em que servia. Aniversários, alergias, preferências, hábitos, os pequenos fatos de uma vida que a maioria das pessoas não pensa que alguém nota. A seção sobre Heitor Benevides tinha 11 páginas. Ela não a havia aberto em 6 anos, mas não a havia removido também. Era uma quarta-feira, 21, 14 da noite. Heitor estava dirigindo para o sul na rodovia dos Bandeirantes, vindo do escritório em direção à casa nos Jardins, que era grande demais para uma pessoa, e havia sido grande demais para uma pessoa por 8 anos. Ele estava na pista à esquerda, um sedã Lexus LS preto, o tipo de carro que se move pelo tráfego da maneira como seu motorista se movia pelos cômodos silenciosamente sem chamar atenção. O SUV cruzou o canteiro central a aproximadamente 60 km por hora. Veio das pistas norte sobre o divisor de grama e para a pista esquerda-sul onde Heitor estava viajando. O motorista do SUV foi determinado mais tarde ter sofrido um evento cardíaco atrás do volante. Ele estava morto antes dos veículos fazerem contato. O impacto foi de frente. A frente do Lexus dobrou para dentro de uma maneira que fazia o carro parecer que estava tentando se fechar. Vidro se moveu pela cabine. O airbag se abriu e então desinflou seu propósito gasto em menos de 1 segundo. O cheiro era borracha e calor e o odor químico particular de um airbag aberto que não cheira como nada mais, e que todo mundo que já viveu isso lembra. Heitor estava inconsciente. Bombeiros e resgate chegaram em 7 minutos. Levou 22 minutos para eles cortarem a porta do lado do motorista e extrair ele do veículo. Ele foi transportado para o Hospital das Clínicas em São Paulo. A equipe de emergência registrou o seguinte traumatismo craniano: 3 costelas fraturadas, contusões internas, lacerações no rosto e antebraços. Escala de coma de Glasgow de 6 na chegada. A cirurgia durou 6 horas. Ele sobreviveu. 4 dias depois, ele abriu os olhos.
Ele olhou para o teto. Ele olhou para ele da maneira como um recém-nascido olha para a luz, não reconhecendo, mas sabendo que era importante. Uma enfermeira perguntou o nome dele. Ele não respondeu. Ela perguntou de novo. Ele olhou para ela com uma expressão que não era confusão exatamente, mas algo mais próximo ao vazio de uma pessoa parada em uma casa que eles nunca entraram abrindo portas que levam a cômodos que não reconhecem. Ele não sabia o nome dele. Ele não sabia que tinha filhos. Ele não sabia sobre as 14 torres, ou os 3 complexos, ou os R6, 2 bilhões, ou as letras no prédio que podiam ser vistas da rodovia. Entre seus pertences pessoais, cortados do veículo e colocados em uma sacola etiquetada pelos paramédicos, estavam os seguintes: uma carteira contendo 8 notas dobradas em pequenos retângulos arrumados, um telefone com tela rachada, um chaveiro e um único pedaço de papel encontrado no bolso interno do paletó. O papel era uma lista escrita à mão. A caligrafia era de Heitor. O conteúdo da lista não foi lido por ninguém no hospital. Eles colocaram na sacola com tudo o mais e guardaram no armário do quarto dele. Murilo Benevides chegou ao Hospital das Clínicas 3 horas depois que o pai foi admitido. Ele morava no Brooklyn. O hospital ficava a 25 minutos do apartamento dele. Ele havia estado em um evento de arrecadação quando a ligação veio e havia terminado sua conversa antes de sair, o que dizia algo sobre Murilo Benevides que nada mais precisava acrescentar. Ele foi direto ao médico responsável, Dra. Yolanda Costa, uma neurologista que praticava há 23 anos e havia visto famílias suficientes em crise para ler a sala antes de alguém falar. Murilo perguntou sobre o prognóstico. Ele usou a palavra incapacitado, não machucado, não, ele está bem. Incapacitado. Dra. Costa notou a palavra. Ela respondeu às perguntas médicas dele. Ela não respondeu a que ele ainda não havia feito, mas que claramente estava construindo, que tinha a ver com autoridade legal sobre decisões que não eram médicas. Larissa Benevides chegou 5 horas depois da admissão. Ela havia estado em Miami. Ela não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem de terno cinza carregando uma pasta de couro. Reginaldo Paes, o advogado pessoal dela, que havia embarcado no mesmo voo de Miami e que, baseado nas dobras do terno, não havia trocado de roupa para a viagem. Larissa foi à estação das enfermeiras e perguntou sobre acesso financeiro e poder de assinatura de emergência antes de perguntar em que andar o pai estava. Eles ficaram ao lado da cama dele juntos. Heitor estava consciente. Seus olhos estavam abertos. Os monitores mantinham seu ritmo. Murilo disse: "Pai." Heitor olhou para ele. Não havia reconhecimento, não hostilidade, não confusão, apenas a ausência de conexão, da maneira como você olha para um estranho em um elevador, educado, distante e esperando a porta abrir. Larissa disse o nome dela. Heitor piscou. Ele olhou para o rosto dela com a atenção de alguém tentando resolver um problema para o qual não tinha as ferramentas. Nada chegou. Ele olhou de volta para o teto. Eles ficaram por 20 minutos. Murilo falou com Dra. Costa no corredor. Larissa falou com Reginaldo Paes. Quando eles caminharam para o elevador juntos, Murilo disse: "Se ele não recuperar a função cognitiva, precisamos mover a reestruturação do trust antes que o conselho o faça." Larissa apertou o botão. As portas do elevador se abriram. Ela entrou e disse: "Eu já fiz." As portas se fecharam. O corredor estava vazio. No quarto atrás deles, o pai deles estava sentado na cama com as mãos descansando no lençol branco, os dedos lentamente dobrando a borda do tecido em um pequeno retângulo arrumado. Ele não sabia por que estava fazendo isso. Ele só sabia que as mãos queriam fazer. Dra. Costa sentou os dois na sala de consulta na manhã seguinte. Murilo na cadeira mais próxima da porta, Larissa ao lado dele com Reginaldo Paes parado contra a parede atrás dela, a pasta de couro fechada no colo. Dra. Costa explicou de forma clara. Ela havia feito isso antes. Ela não suavizou e não dramatizou. Ela simplesmente expôs o que era verdadeiro. A condição se chamava amnésia retrógrada. Era causada pelo traumatismo craniano sofrido no acidente. O que significava em termos práticos era isto. Heitor podia falar, podia raciocinar, podia seguir uma conversa, formar novos pensamentos, tomar decisões sobre o que queria para o almoço ou se a janela devia estar aberta ou fechada. Sua mente presente estava intacta.
O que havia sumido era tudo atrás dele. Sua memória de longo prazo, sua história, o nome da empresa, os rostos dos filhos, os 40 anos de trabalho que haviam construído tudo o que as duas pessoas sentadas na frente dela estavam agora tentando proteger. Ela contou a eles que aproximadamente 5 milhão de brasileiros sofrem traumatismos cranianos por ano. Desses, cerca de 10 a 20% experimentam alguma forma de perda de memória duradoura. Heitor estava naquela porcentagem. Ela disse a eles que a memória procedural dele, o tipo que vive no corpo em vez da mente, parecia intacta. Ele podia se vestir sozinho, podia amarrar os sapatos, podia dobrar coisas em pequenos retângulos arrumados, sem saber por que as mãos queriam fazer isso. Murilo perguntou quanto tempo a recuperação levaria. Costa disse, não há cronograma. A recuperação da memória após TBI não é linear. Não segue um horário. Ela segue estimulação, vozes familiares, rotinas familiares, cheiros e sons e histórias familiares da vida do paciente. O cérebro precisa de âncoras, precisa de exposição repetida e consistente a pessoas que conheciam o paciente antes da lesão. Esse é o fator único mais efetivo na recuperação que documentamos. Ela disse que depende de quem aparece. Murilo olhou para Larissa. Larissa olhou para o telefone. Reginaldo Paes não olhou para ninguém. Nos primeiros 3 dias eles vieram. Os dois. Todo dia 30 minutos, às vezes 45. 3 dias eles sentaram nas cadeiras ao lado da cama de Heitor e falaram um com o outro sobre as coisas que os preocupavam. A estrutura do trust, a nomeação interina do conselho de um CEO temporário, os relatórios trimestrais que precisavam de uma assinatura que eles não podiam obter no momento. Eles falaram sobre essas coisas na presença de Heitor, perto do corpo de Heitor, no quarto de Heitor, mas não falaram com Heitor. Heitor sentou na cama e observou eles. Ele não entendia as palavras que usavam. Não entendia os papéis que traziam. Ele entendia algo mais, algo que não requeria memória para reconhecer. No segundo dia, depois que Murilo e Larissa haviam saído, Heitor perguntou à enfermeira uma pergunta. Ele disse, aqueles são meus filhos? A enfermeira disse, sim. Heitor ficou quieto por um momento. Então disse, eles não parecem confortáveis aqui. A enfermeira não escreveu isso no prontuário. Ela pensou nisso pelo resto do turno. No quarto dia, Murilo começou a vir, dia sim, dia não. Suas visitas eram mais curtas, 15 minutos, às vezes 12. Ele ficava aos pés da cama, perguntava a Adra Costa por uma atualização no corredor e ia embora. Larissa parou de vir completamente. Ela ligava para a estação das enfermeiras em vez disso. As ligações eram breves. Ela perguntava sobre avaliações de competência legal, perguntava sobre cronogramas para procedimentos de tutela. Raramente perguntava como ele estava se sentindo. Quando o fazia, não esperava pela resposta completa antes de fazer a próxima pergunta. No 8º dia, Murilo veio pela última vez. Ele trouxe um documento. Era um formulário de procuração médica. Ele colocou na mesa de cabeceira e explicou a Heitor lentamente, como se falasse com alguém que não entendia português, em vez de alguém que não entendia o próprio passado, que isso era um documento padrão, que era para proteção de Heitor, simplesmente permitia que Murilo tomasse decisões em nome dele enquanto se recuperava. Heitor olhou para o documento. Ele não conseguia ler por causa das palavras serem complexas, mas porque as palavras requeriam um contexto que ele não tinha mais. Ele não sabia o que era o Grupo Benevides Empreendimentos. Não sabia o que era um trust. Não sabia por que o homem ao lado da cama estava com tanta pressa, mas ele conseguia ler o homem. E o que lia era uma pessoa tentando chegar ao fim de algo tão rápido quanto a papelada permitiria. Heitor não assinou. Disse, eu gostaria de esperar. Murilo pegou o documento e saiu. Não voltou. Dias 9 a 17. Ninguém veio. O quarto era grande. Ficava no 4º andar. Tinha uma janela que dava para o estacionamento e além dele a linha de árvores na borda do campus do hospital. A luz entrava toda manhã por volta das 7h15. Movia-se pelo chão em uma diagonal lenta e alcançava a parede oposta ao meio-dia. Heitor observava isso todo dia. Ele não sabia que estava observando. Simplesmente sentava na cadeira perto da janela toda manhã, porque a cadeira estava lá e a luz estava lá e sentar nela parecia a coisa a fazer. O quarto era muito limpo. Os lençóis eram trocados diariamente.
Os monitores apitavam em intervalos que haviam se tornado familiares o suficiente para desaparecer. Havia uma televisão montada na parede que Heitor nunca ligava. Havia um telefone na mesa de cabeceira que nunca tocava. No dia 14, uma enfermeira chamada Constância, que havia sido designada para o andar dele por 3 turnos naquela semana, escreveu o seguinte no prontuário dele: paciente calmo, sem visitantes há 9 dias. Paciente cooperativo com todos os protocolos de cuidados. Paciente perguntou hoje: alguém sabe que eu estou aqui? Ela colocou a caneta para baixo, olhou para a nota, não acrescentou mais nada. No 17 grau dia, na sala de descanso de um Marriott no norte de São Paulo, Lorena Salles estava comendo almoço, um sanduíche de peru no pão integral, uma maçã, uma garrafa de água que reabria da torneira toda manhã, porque a máquina de vending cobrava R$2 por algo que vinha de graça da torneira. Ela tinha o telefone aberto. Não era uma mulher que passava muito tempo no telefone, mas lia as notícias durante o almoço da maneira como fazia a maioria das coisas, metodicamente da primeira página para trás. O artigo estava na página 6 da edição digital da Folha de S. Paulo. Um item pequeno. 3 parágrafos. CEO do Grupo Benevides em estado crítico após acidente na rodovia dos Bandeirantes. Dava o nome dele. Dava a data. Dava o hospital. Não dava muito mais. Heitor Benevides nunca havia sido o tipo de homem rico que aparecia em capas de revistas ou falava em conferências. Ele construía coisas. Não falava sobre construir elas. O artigo refletia isso, breve e factual, e já com 2 semanas de idade quando Lorena encontrou. Ela colocou o telefone para baixo, olhou para o sanduíche. Não o pegou de novo. Pensou na cozinha. Pensou nas 2 da manhã e na luz do fogão e no homem sentado à mesa. Pensou no que havia acontecido naquela noite, e então fez o que sempre fazia com aquela memória. Dobrou de volta no lugar onde aguardava e seguiu para a próxima coisa. Ela enfiou a mão na bolsa e pegou o caderno de couro. Abriu na seção marcada com uma pequena aba que havia cortado de um cartão de índice há 6 anos, 11 páginas. Leu da maneira como uma pessoa lê algo que já sabe de cor, mas precisa ver na própria caligrafia para acreditar. Alergias. Nenhuma. Preferência de café da manhã, ovos mexidos, sem sal, torrada cortada diagonal. Café preto, sem açúcar, servido em uma caneca de cerâmica branca simples sem padrão. Rotina matinal. Acordar às 5. 15. Sentar na cozinha por 20 minutos antes de começar o dia. Sem conversa durante aqueles 20 minutos. Ela havia aprendido a regra de não conversa no 3º dia trabalhando para ele. Nunca a havia quebrado. Fechou o caderno. Terminou o turno. Bateu o ponto às 15h45. Dirigiu para casa, ao apartamento de um quarto perto da linha de ônibus. Trocou o uniforme. Foi para a cozinha. Fez ovos mexidos. Sem sal. Fez torrada e cortou diagonal. Colocou os 2 em um pequeno recipiente e selou a tampa. Programou o alarme para 5h30 da manhã. Foi para a cama. Não correu. Tinha 61 anos e correr nunca havia sido seu jeito. Ela chegava às coisas da maneira como o tempo chega. Não de repente, mas completamente. Na manhã seguinte, dirigiu para o Hospital das Clínicas. Estacionou no estacionamento de visitantes. Caminhou pela entrada principal carregando o recipiente em uma mão e a cadeira dobrável na outra, porque havia aprendido há muito tempo que hospitais nunca têm cadeiras suficientes nos lugares certos. Foi à recepção no 4º andar. A mulher atrás da mesa olhou para ela. Lorena estava usando um casaco limpo, não novo, bem conservado, sapatos confortáveis, o tipo feito para ficar em pé por longas horas em pisos duros. Tinha o recipiente de comida na mão direita e a cadeira dobrável debaixo do braço esquerdo. Estou aqui para visitar Heitor Benevides, disse. A recepcionista olhou para a tela. Olhou para Lorena. Você é da família? Não, Lorena disse. Eu costumava trabalhar para ele. Apenas membros da família são permitidos visitar pacientes nesta unidade. Lorena ficou muito parada. Disse, algum membro da família visitou ele na última semana? A recepcionista olhou para a tela de novo. Houve uma pausa que respondeu à pergunta antes que a recepcionista pudesse. Então a recepcionista disse, deixe-me verificar com a enfermeira responsável. Dra. Costa veio à área de recepção 12 minutos depois. Olhou para Lorena. Olhou para o recipiente de comida.
Olhou para a cadeira dobrável, disse: Você trabalhou para o Sr. Benevides por 9 anos. Lorena disse: Eu era a governanta dele, doutora. Costa disse: Quão bem você o conhecia? Lorena disse: Eu sabia como ele tomava o café. Sabia o som que ele fazia quando pensava que ninguém estava ouvindo. Sabia em qual cômodo ele ia quando estava triste. Sabia o que ele comia no café da manhã toda manhã por 9 anos. Sabia que ele dobrava o dinheiro em pequenos retângulos e que não gostava de ser falado antes das 5:35 da manhã. Trabalhei para ele por 9 anos. Costa ficou quieta por um momento. Então disse: Isso é mais do que os filhos dele me contaram em 17 dias. Ela assinou Lorena. Caminhou com ela pelo corredor. Abriu a porta. Heitor estava sentado na cadeira perto da janela. A luz da manhã havia acabado de alcançar o braço da cadeira. Ele olhava para o estacionamento da maneira como olhava para a maioria das coisas agora, com a atenção quieta de um homem que não tinha nada com que comparar nada. Virou quando a porta abriu. Olhou para Lorena. Não a reconheceu. O rosto não mudou da maneira como um rosto muda quando vê alguém que conhece. Mas não fez o que havia feito quando Murilo e Larissa entraram também. Não ficou educado e distante e vazio. Algo mais aconteceu. Algo menor. A sobrancelha dele se moveu ligeiramente. A cabeça inclinou apenas um pouco, da maneira como uma pessoa inclina em direção a um som que não consegue localizar exatamente. Ele olhou para ela da maneira como uma pessoa olha para uma música que não consegue nomear, mas já ouviu antes. Lorena não se apresentou. Não explicou quem era. Não disse: Você se lembra de mim? Ela colocou a cadeira dobrável ao lado da janela. Sentou. Colocou o recipiente de comida na mesa de cabeceira. Abriu. Ovos mexidos, sem sal, torrada cortada diagonal. Heitor olhou para a comida. Olhou para ela por um longo tempo. Não sabia por quê, mas algo na maneira como estava arrumado, o ângulo da torrada, a textura dos ovos, a ausência de qualquer coisa extra no prato, fez as mãos dele relaxarem nos braços da cadeira de uma maneira que não haviam relaxado desde que acordara naquele quarto. Pegou o garfo. Comeu devagar em silêncio. Lorena sentou na cadeira e olhou pela janela. Não observou ele comer. Não perguntou se estava bom. Sentou com as mãos dobradas no colo e as costas retas. E ficou quieta da maneira como havia ficado quieta na cozinha dele às 5:15 toda manhã por 9 anos. Quando a comida acabou, ela se levantou. Fechou o recipiente. Dobrou o guardanapo e colocou dentro. Pegou a cadeira. Disse: Eu volto amanhã. Caminhou até a porta. Abriu. Passou. Atrás dela, Heitor sentou na cadeira perto da janela. A luz havia se movido para os joelhos dele. Olhou para o recipiente vazio na mesa. Olhou para a porta que havia acabado de se fechar. Apertou o botão de chamada. A enfermeira veio. Constância, ela disse. Está tudo bem, senhor? Benevides Heitor, disse a mulher que estava aqui. Sim, ela sabia como eu como. Foi a primeira frase que ele havia falado em 17 dias. Isso não era uma pergunta. Constância escreveu no prontuário. Sublinhou uma vez. Então voltou à sua estação e sentou quieta por um momento antes de seguir para o próximo quarto. No segundo dia, Lorena trouxe café, preto, sem açúcar, em uma caneca de cerâmica branca sem padrão. Ela havia encontrado a caneca em um brechó na Avenida Paulista por R230. Não era a mesma caneca, mas era do mesmo tipo, branca simples, pesada o suficiente para sentir que estava segurando algo que importava. Despejou o café de uma garrafa térmica que havia carregado na bolsa, colocou a caneca na mesa de cabeceira. Heitor olhou para ela. Estendeu a mão. Os dedos fecharam em torno da alça e então se moveram para o corpo da caneca envolvendo a cerâmica, da maneira como mãos envolvem algo que já seguraram antes. Virou uma vez devagar. Os dedos encontraram o peso dela familiar. Da maneira como mãos lembram uma maçaneta no escuro, bebeu. Não disse nada. Lorena sentou na cadeira perto da janela e ficou quieta. No quarto dia, ela começou a falar. Não sobre a empresa dele, não sobre o patrimônio líquido, não sobre os prédios ou os contratos ou o conselho. Falou sobre coisas pequenas, coisas que viviam no caderno. Disse: Você acendia a cozinha às 5:15 da manhã quando ainda estava escuro. Você nunca acendia a luz de teto, só a de cima do fogão. Você disse uma vez que a luz de teto fazia a cozinha parecer um hospital. Você queria que parecesse uma cozinha. Heitor escutava.
Estava olhando pela janela enquanto ela falava para o estacionamento para a linha de árvores além. Então virou a cabeça ligeiramente e disse: "Eu acho que conheço aquela luz." Lorena não reagiu, não se inclinou para a frente. Não disse: "Você lembra?" Simplesmente assentiu uma vez e deixou a frase ficar onde estava. Na mesa entre eles, a caneca branca segurava o resto do café agora frio. No sexto dia, Drá. Costa parou Lorena no corredor antes da visita. Disse: "Ele está fazendo algo com dinheiro, dobrando em pequenos retângulos. Faz com qualquer pedaço de papel guardanapos a borda do lençol da cama. Não parece saber por quê." Lorena disse: "Ele sempre fez isso desde que o conheci." Drá. Costa disse memória procedural. O corpo lembra o que a mente não lembra. As mãos continuam fazendo o que sempre fizeram mesmo, quando a pessoa não pode te dizer por quê. Fez uma pausa. Disse na neurociência, chamamos isso de memória implícita. Vive em uma parte diferente do cérebro que a memória de eventos. É armazenada nos gânglios basais e no cerebelo, não no hipocampo. O que significa que uma pessoa que perdeu toda a memória de quem é, ainda pode amarrar os sapatos, ainda dobrar papel na forma que os dedos aprenderam há 20 anos, ainda se sentir segura na presença de alguém que não consegue nomear. Olhou para Lorena, disse: "O que você está fazendo não é visitar. É tratamento. O cérebro precisa de âncoras. Você está dando âncoras a ele." Lorena entrou no quarto. Heitor estava sentado na cadeira. Tinha uma nota de R5 nas mãos. Estava dobrando devagar em um pequeno retângulo arrumado. Olhou para ela e disse: "Eu não sei por que faço isso." Lorena olhou para as mãos dele. As próprias mãos pararam nos joelhos por um momento. Disse: "Você sempre fez desde antes de eu conhecer você." Ele olhou para o retângulo de dinheiro. Colocou na mesa de cabeceira. Disse: "Parece contar. Como garantir que algo ainda está lá?" Lorena não disse nada. Abriu o recipiente de comida e serviu o café da manhã dele. No oitavo dia, ela trouxe música. Não uma música que ele havia gostado. Não sabia que músicas Heitor escutava quando estava sozinho. Sabia que música tocava nos sábados de manhã quando limpava a casa, porque tocava a mesma toda sábado por 9 anos. Uma faixa gospel antiga, o tipo de música que não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Tocou do telefone dela, quieta, o alto-falante descansando na mesa de cabeceira entre a caneca e a nota dobrada. Heitor escutou, a cabeça virada em direção ao som, da maneira como uma planta se vira para a luz, não por decisão, mas por design. Os olhos fecharam. A música tocou por 2 minutos e 40 segundos. Quando terminou, abriu os olhos. Disse uma palavra: "Sábado." Lorena assentiu. Não explicou. Não perguntou o que significava. Sabia o que significava. Apertou o play de novo. "Fique comigo." Porque o que aconteceu em seguida naquele hospital não foi sorte e não foi coincidência. Foi o som de uma pessoa sendo reconstruída uma pequena peça de cada vez por alguém que havia guardado aquelas peças em um caderno de couro por 6 anos sem saber que precisaria delas de novo. 2 semanas depois da primeira visita de Lorena, Murilo ligou para o hospital. Era uma terça-feira. Não havia ligado em 11 dias. A ligação foi para a estação das enfermeiras do 4º andar. Constância atendeu. Murilo perguntou sobre a condição do pai. Constância deu a atualização padrão. Estável, cooperativo, memória ainda ausente, mas função cognitiva forte. Então disse: "A visitante regular dele está aqui agora se você quiser que eu passe uma mensagem." Murilo disse: "Que visitante regular?" Constância disse: "Está. Salles. Ela tem vindo todo dia pelas últimas 2 semanas. Houve um silêncio na linha. Não uma pausa, um silêncio. O tipo que vem quando uma pessoa ouve algo para o qual não estava preparada e precisa de um momento para rearrumar os móveis na mente antes de falar." Murilo disse: "Obrigado." Desligou. 40 minutos depois, Murilo e Larissa chegaram ao Hospital das Clínicas juntos. Caminharam pelo corredor do quarto, andar lado a lado com o passo de pessoas que tinham algum lugar específico para estar e algo específico para impedir. Viraram a esquina e encontraram Lorena saindo do quarto de Heitor. Ela carregava o recipiente de comida vazio em uma mão. A cadeira dobrável estava debaixo do braço. Murilo a reconheceu. Reconheceu da maneira como as pessoas reconhecem a ajuda rapidamente, categoricamente e de cima.
Larissa falou primeiro. O que você está fazendo aqui? Lorena disse visitando. Larissa disse, você não trabalha mais para nós. Foi dispensada há 6 anos. Lorena olhou para ela. Disse, fui dispensada pela sua mãe, não pelo seu pai, e não estou aqui por emprego. Murilo deu um passo à frente. Baixou a voz para algo que pretendia soar razoável. Disse, olha, apreciamos sua preocupação. Apreciamos, mas o pai está em um estado frágil. Ele não sabe quem você é. Não sabe quem ninguém é. E ter uma pessoa não autorizada passando horas no quarto dele todo dia não é algo com que estamos confortáveis. Drá, Costa apareceu no corredor atrás deles. Estava caminhando em direção ao quarto de Heitor para uma verificação de rotina. Parou, escutou, esperou Murilo terminar. Então disse, Assirta, Salles, é a única presença consistente que o pai de vocês teve em 20 dias. As visitas dela não são não autorizadas. São, de um ponto de vista médico, o único tratamento que está produzindo resultados mensuráveis no momento. A produção verbal dele aumentou. O afeto mudou. Ele está se engajando com estímulos de maneiras que não estava antes de ela chegar. Eu aprovei as visitas dela e continuarei aprovando. Larissa disse ela não tem posição legal para estar aqui. Drá. Costa disse ela não tem posição legal. Também não tem agenda. Não posso dizer o mesmo de todo mundo neste corredor. O corredor estava muito quieto. Murilo olhou para Larissa. Larissa olhou para Reginaldo Paes, que havia se materializado de algum lugar atrás deles com a pasta de couro. Paes não disse nada. Havia sido advogado tempo suficiente para reconhecer uma frase que não podia ser respondida sem piorar as coisas. Lorena ficou onde estava. Não discutiu, não se defendeu, segurou o recipiente vazio e a cadeira dobrável, e ficou no corredor com as costas retas e o rosto calmo, e esperou o momento passar da maneira como havia esperado muitos momentos assim na vida. Havia sido dita que não pertencia a lugares antes. Havia aprendido há muito tempo que a resposta mais efetiva era continuar parada onde estava. Ela permaneceu parada onde estava. Murilo e Larissa entraram no quarto de Heitor. Ficaram por 22 minutos. Quando saíram, nenhum dos dois olhou para Lorena. Caminharam para o elevador. As portas se abriram. Entraram. As portas se fecharam. Lorena foi para casa. Cozinhou os ovos. Cortou a torrada. Programou o alarme. Voltou na manhã seguinte e na manhã depois daquela e na manhã depois daquela. Na semana seguinte, algo mudou. Lorena não trouxe comida. Trouxe palavras. Sentou na cadeira ao lado da janela e começou a contar a Heitor Benevides sobre Heitor Benevides. Não a versão que os filhos conheciam os prédios e o conselho e o patrimônio líquido. A versão que ela conhecia. A versão que vivia nas 11 páginas do caderno dela e nos 9 anos de manhãs que havia passado na casa dele. Disse, você acordava às 5:15 toda manhã. Sentava na cozinha com a luz do fogão acesa. Nunca falava durante aqueles 20 minutos. Eu aprendi a não falar também. Eu começava o café e nós dois ficávamos quietos no mesmo cômodo. Eram os 20 minutos mais pacíficos do meu dia. Heitor escutava. Estava sentado na cadeira, as mãos nos braços da cadeira. Não se movia. Ela disse, você tinha uma maneira de dizer obrigado que a maioria das pessoas não notava. Você não dizia as palavras com frequência. Dizia lembrando. Se eu mencionasse uma vez que meu filho estava se candidatando a um programa 3 semanas depois, você perguntava como havia ido. Esse era o seu obrigado. A maioria das pessoas diz obrigado com a boca. Você dizia com a atenção. Ela disse, você guardava todo o cartão de aniversário que seus filhos já fizeram para você em uma gaveta no seu escritório. Inferior esquerda. A gaveta era organizada por ano. Você achava que ninguém sabia sobre ela. Eu espanava aquela gaveta toda semana por 9 anos. Nunca abria os cartões, mas espanava e sempre colocava de volta na mesma ordem. Heitor olhou para ela. Não lembrava dessas coisas. Não a cozinha, não a gaveta, não os cartões, mas algo na maneira como ela descrevia tinha um peso diferente de qualquer coisa que Murilo ou Larissa haviam contado a ele. Eles haviam contado sobre contratos, haviam contado sobre a estrutura da empresa, haviam contado o que ele possuía. Lorena estava contando quem ele era, e ele podia sentir a diferença não como memória, mas como algo mais próximo ao reconhecimento.
As coisas que ela descrevia não voltavam a ele como imagens ou eventos, voltavam como formas. A forma de um homem que acordava cedo porque o silêncio significava algo. A forma de um homem que dizia obrigado prestando atenção 3 semanas depois. A forma de um homem que guardava cartões de aniversário em uma gaveta e achava que ninguém sabia. Ele disse, isso soa como alguém que eu gostaria de ser. Lorena olhou para ele. Disse, é alguém que você foi. Ele ficou quieto por um longo tempo depois disso. Então disse, conte mais. Ela contou mais. No final do corredor, na sala de conferência da equipe, Costa estava conduzindo a revisão semanal de casos com sua equipe. Tinha o arquivo de Heitor aberto na mesa. Estava explicando algo ao Dr. Ellis, um residente de neurologia do 2º ano, que havia sido designado para o caso como oportunidade de aprendizado. Disse a um equívoco comum de que a identidade é armazenada na memória episódica, que quem você é a soma dos eventos que lembra. Isso é incorreto. A identidade é distribuída por múltiplos sistemas de memória. Memória episódica, sim, mas também memória emocional, que é armazenada na amígdala, e memória procedural, que é armazenada nos gânglios basais e no cerebelo. Um paciente com amnésia retrógrada grave que perdeu toda a memória episódica ainda pode reter um senso funcional de si mesmo. Disse, é por isso que o Sr. Benevides dobra papel em retângulos sem saber por quê. É por isso que o corpo dele relaxa quando certa pessoa entra no quarto e tensiona quando outra entra. A amígdala dele está fazendo o que sempre fez. Está lendo a assinatura emocional das pessoas ao redor e respondendo de acordo. Ele não pode te dizer os nomes delas, mas o corpo sabe quem é seguro. Dr. Ellis disse, como você mede isso? Costa disse, frequência cardíaca cai quando a ex-governanta dele está no quarto. Pressão arterial normaliza. Produção verbal aumenta em aproximadamente 40%. Esses não são opiniões, são números nos monitores. Disse na recuperação de traumatismo craniano. A literatura médica é clara. O fator ambiental único mais efetivo na restauração da memória não é medicação, não é cirurgia. É a presença repetida e consistente de pessoas que faziam parte da vida diária do paciente antes da lesão. Vozes familiares ativam vias neurais dormentes. Rotinas familiares criam andaimes para o cérebro reconstruir conexões. O cérebro não simplesmente recupera memórias perdidas. Ele as reconstrói e precisa dos materiais originais para fazer isso. Olhou para Dr. Ellis. Disse, os filhos dele visitam com advogados. A ex-governanta visita com ovos. Me diga qual o cérebro reconhece como seguro. Dr. Ellis não respondeu. Não precisava. Os monitores no quarto 412 já respondiam toda manhã entre 6h30 e 8h, quando os números mudavam de maneiras que nenhuma medicação na farmácia do hospital podia replicar. Era a 14ª visita dela. O quarto estava quieto, não o quieto de ausência, que havia enchido o quarto por 17 dias antes de ela chegar, mas o quieto de 2 pessoas que haviam aprendido que o silêncio entre elas não era vazio. Era um material diferente inteiramente. Segurava. Lorena estava sentada na cadeira perto da janela. Heitor estava na cadeira ao lado da cama. A luz da manhã havia alcançado o meio do chão. Nenhum dos dois estava falando. O café havia terminado. O recipiente de comida estava fechado. Heitor disse havia uma cozinha. Lorena não se moveu. Heitor disse a luz estava acima do fogão. Era tarde, não manhã. Muito tarde. Lorena disse, sim. Heitor disse, você estava lá. Lorena disse, sim. Ele ficou quieto por um momento, as mãos nos braços da cadeira, os dedos parados. Disse, eu estava sentado à mesa. A luz grande estava desligada, só a de cima do fogão. E ele parou. Olhou para as mãos. Disse eu estava chorando. Lorena não disse nada. Disse, não da maneira como as pessoas choram quando algo acontece. Da maneira como as pessoas choram quando percebem que algo havia sido verdadeiro por muito tempo e acabaram de parar de fingir que não é. Fez uma pausa. Disse, eu não lembro o que era verdadeiro, mas lembro o choro e lembro que você estava lá. 6 anos antes do acidente 2:00 da manhã, a cozinha na casa nos jardins, a luz de teto estava desligada, a luz do fogão estava acesa, lançando seu pequeno círculo quente no balcão, e deixando o resto do cômodo no tipo de escuridão
que faz uma cozinha grande parecer um pequeno lugar seguro. Heitor estava sentado à mesa, as mãos planas na superfície. Estava chorando, não alto. Não da maneira como acontece nos momentos depois de um choque. Da maneira como acontece quando um homem segurou tudo por tanto tempo que o segurar em si havia se tornado a ferida. E uma manhã, a ferida simplesmente se abre sozinha, sem permissão, sem aviso. Nara havia dito a ele naquela manhã que queria o divórcio. Ele havia assentido. Havia ido trabalhar. Havia conduzido uma reunião. Havia assinado documentos. Havia dirigido para casa. Havia jantado sozinho porque Nara já havia se mudado para o quarto de hóspedes. E às 2 da manhã, sentado na cozinha com a luz do fogão acesa, ele havia começado a chorar. Não porque estava perdendo a esposa, porque percebeu que não estava triste por perder a esposa. Porque a ausência de tristeza lhe dizia algo sobre os últimos 22 anos que era pior do que qualquer tristeza poderia ter sido. Ele havia estado sozinho dentro do próprio casamento por mais tempo do que conseguia nomear. E a verdade disso, chegando toda de uma vez em uma cozinha escura, era mais do que conseguia segurar nas mãos. Lorena havia descido para pegar água. Viu ele. Parou na porta. Não disse, "Você está bem?" Não disse, "O que aconteceu?" Não disse nada. Caminhou até o armário. Pegou um copo. Encheu com água. Colocou na frente dele na mesa. Então puxou a cadeira em frente a ele e sentou. Dobrou as mãos no colo. Olhou para a luz do fogão. Não olhou para ele. Sentou com ele por 45 minutos. Nenhum dos dois falou. Em algum ponto, o choro parou. Em algum ponto, a água foi bebida. Em algum ponto, a cozinha era só uma cozinha de novo. 2 pessoas sentadas nela. Uma que havia se quebrado e uma que não havia tentado colocá-lo de volta junto, que simplesmente havia ficado enquanto o quebrar acontecia. Então Lorena se levantou. Pegou o copo. Lavou. Secou. Colocou de volta no armário. Disse, "Boa noite, Sr. Benevides." Subiu. Na manhã seguinte, nenhum dos dois mencionou. Não naquele dia, não no próximo, nunca. Mas começando no mês seguinte, Heitor colocou R$ 200 extras no envelope de pagamento de Lorena. Sem nota, sem explicação. R$ 200 todo mês por 8 meses até Nara dispensá-la e os envelopes pararem. No quarto do hospital, Heitor olhou para Lorena. Disse, "Você ficou." Lorena disse, "Sim." Disse, "Ninguém fica às 2:00 da manhã pela ajuda." Lorena olhou para ele. Disse, "Você não era a ajuda. Você era uma pessoa em uma cozinha que precisava de alguém para sentar com ele. Eu era uma pessoa em uma cozinha que sabia como sentar." Heitor olhou para as mãos. Os dedos haviam encontrado a borda do cobertor do hospital. Estavam dobrando devagar em um pequeno retângulo arrumado. Observou eles fazerem. Lorena observou eles fazerem. E algo passou entre eles que não requeria memória para entender porque nunca havia sido armazenado como memória em primeiro lugar. Havia sido armazenado como algo mais antigo e mais quieto. O conhecimento de que na pior hora da vida dele, alguém havia sentado em frente a ele e não havia olhado para o outro lado. Disse, "Aquela noite é a primeira coisa que eu lembrei. Não meu nome, não minha empresa, não meus filhos. Aquela cozinha, aquela luz, você." Lorena ficou imóvel, as mãos no colo. Disse, "Algumas coisas o cérebro guarda mais perto que outras." Ele disse, "Sim, acho que sim." 3 dias depois, Murilo e Larissa voltaram. Dessa vez, não vieram sozinhos. Reginaldo Paes estava com eles. E ao lado dele, uma segunda advogada, uma mulher de terno escuro, cujo nome era Constância Devo, e cuja especialidade como DRA. Costa descobriria mais tarde era tutela e conservadoria. Pediram uma reunião com DRA. Costa na sala de consulta. Murilo sentou na cadeira mais próxima da porta. Larissa ao lado dele. Os 2 advogados ficaram atrás. Murilo apresentou o pedido deles. 3 pontos. Primeiro, queriam Heitor declarado legalmente incapacitado. Segundo, queriam tutela de emergência concedida a Murilo como o filho mais velho. Terceiro, queriam todos os visitantes não familiares removidos da lista de acesso do paciente. Usou a palavra salvaguardar. Usou 4 vezes. DRA. Costa escutou. Deixou ele terminar. Então disse, "O Sr. Benevides tem amnésia retrógrada. Perdeu a memória de longo prazo.
Não perdeu a capacidade de julgamento, raciocínio ou tomada de decisão. Ele pode te dizer que dia é hoje, pode te dizer o que comeu no café da manhã, pode seguir uma conversa, formar uma opinião e expressar uma preferência. Não pode te dizer o que comeu no café da manhã em 2019. Pode te dizer exatamente o que quer para o café da manhã amanhã. Essas não são as mesmas faculdades. Disse, não vou certificar-lo como incapacitado porque ele não está incapacitado, e o tribunal vai exigir minha certificação antes que qualquer procedimento de tutela possa seguir. Larissa disse, ele não sabe quem nós somos, não sabe quem ela é. Está sendo manipulado por uma mulher que não tem conexão com esta família e nenhum direito de estar naquele quarto. Ela é uma ex-funcionária. Foi dispensada e tem passado horas todo dia sozinha, com um homem que não consegue lembrar o próprio nome. Isso não é tratamento. Isso é da porta da sala de consulta. Uma voz disse, eu estou no quarto. Todo mundo virou. Heitor estava parado na porta. Estava usando a camisola do hospital e o roupão que as enfermeiras haviam dado. Segurava o poste de quarto com uma mão. Havia caminhado pelo corredor sozinho. O rosto calmo, a voz quieta. O quieto que é mais assustador que alto, disse, eu não lembro os nomes de vocês. Não lembro o nome dela, mas lembro o que sinto quando cada um de vocês entra por aquela porta. O quarto estava muito parado. Disse, quando vocês entram, eu me sinto como um problema a ser resolvido. Quando ela entra, eu me sinto como uma pessoa. Isso não é manipulação, é a diferença. Olhou para Murilo, olhou para Larissa, olhou para os advogados atrás deles, disse, eu gostaria que vocês saíssem. Eu gostaria que ela ficasse. Essa é minha decisão. Me disseram que eu construí algo que vale R$2 bilhões. Se eu construir isso, eu certamente posso decidir quem senta no meu quarto de hospital. Murilo abriu a boca. Heitor levantou uma mão não comandando. Acabei de terminar, disse. Vão para casa. Eles foram. Os advogados foram com eles. A sala de consulta esvaziou. Costa ficou no corredor e observou eles saírem e não disse nada porque não havia nada médico a acrescentar ao que havia acabado de acontecer. Lorena apareceu do corredor. Havia ficado parada na esquina. Havia ouvido tudo. Caminhou até Heitor e pegou o poste de quarto da mão dele e estabilizou. Disse, você não precisava dizer assim. Heitor disse, eu posso não lembrar deles, mas sei o que senti quando eles estavam aqui e sei o que sinto quando você está aqui. Esses são fatos. Não preciso de memória para fatos. Lorena caminhou com ele de volta ao quarto. Sentou ele na cadeira perto da janela. Deu a caneca branca com o resto do café, agora frio. Ele bebeu de qualquer jeito. Ela sentou na cadeira dela. Ficaram quietos por um longo tempo. A luz se moveu pelo chão da maneira como sempre fazia, lenta e certa, alcançando a parede oposta ao meio-dia. As memórias voltaram da maneira como o tempo muda. Não todas de uma vez, não em um cronograma, em turnos, em pedaços. Algumas manhãs, Heitor acordava e sabia algo que não havia sabido na noite anterior. Algumas semanas, nada se movia. Semana 5 depois do acidente, disse a Lorena. Meu nome é Heitor, ela disse. Sim. Ele disse de novo devagar, como se ouvisse pela primeira vez. Heitor Benevides. Disse. Da maneira como uma pessoa diz uma palavra em uma língua estrangeira que está apenas começando a aprender cuidadosamente testando se cabe na boca. Semana 6, disse. Havia uma casa. Não aqui. Menor. Uma cidade com uma fábrica. Lorena disse, Limeira. Ele disse, Limeira. Sim, meus pais trabalhavam lá. Ficou quieto por um momento. Disse, eu lembro o som da porta quando meu pai chegava em casa. Não lembro o rosto dele ainda, mas lembro o som da porta. Semana 7. Olhou para Lorena e disse, R$3.800. Ela esperou. Disse, esse foi o primeiro, um duplex. Eu consertei sozinho. O chão na cozinha estava tão podre que eu caí através dele no segundo dia. Fez uma pausa, disse. Eu lembro rindo, parado no buraco até a cintura, rindo porque o que mais havia para fazer. Semana 8. Acordou e sabia os rostos deles. Murilo, Larissa, sabia os nomes deles.
Sabia a maneira como Murilo ficava em uma porta ligeiramente para a esquerda, da maneira como ficava desde os 14 anos. Sabia a maneira como Larissa segurava o telefone sempre na mão direita, sempre perto do corpo, como se contivesse algo que ela estava protegendo. Sabia deles. E saber deles não era o mesmo que o que havia sentido antes. Antes eles haviam sido estranhos, que o faziam se sentir como um problema. Agora eram pessoas que ele lembrava. E o lembrar não apagava o que havia sentido quando não lembrava. Confirmava. As memórias voltaram não na ordem em que haviam sido feitas, mas na ordem que importavam. A cozinha às 2 da manhã veio primeiro. Então a formatura de Murilo na faculdade, que Heitor havia comparecido sem convite, parado na última fila do auditório, porque Murilo não havia enviado um convite e Heitor havia dirigido 3 horas para estar lá de qualquer jeito e havia saído antes da cerimônia terminar para que Murilo não tivesse que decidir se reconhecia ele. Então, o dia em que Larissa nasceu, e Heitor a havia segurado na sala de parto e chorado, e aquele havia sido a última vez que chorara por 30 anos até a cozinha. As memórias com mais sentimento voltaram primeiro. As que haviam cortado os sulcos mais profundos. Ele deitou na cama. Lorena sentou ao lado. Disse, eu lembro de tudo. Lorena disse, eu sei. Disse, eu lembro quem eles são e lembro quem você é, e lembro a diferença. Ficou quieto. Disse, a diferença sempre esteve lá. Eu só não disse em voz alta antes. Lorena dobrou as mãos. Não disse nada. Não havia nada a dizer a um homem que havia perdido a vida inteira e recuperado, e descoberto que a coisa que mais havia temido admitir antes do acidente era a primeira coisa que o cérebro escolheu lembrar depois. Heitor apertou o botão de chamada. Constância veio. Disse, meus pertences pessoais, a sacola do carro, ainda está aqui? Ela trouxe. A sacola plástica etiquetada. Abriu. A carteira com as notas dobradas, o telefone tela rachada, as chaves e o pedaço de papel, a lista escrita à mão. Desdobrou. Leu. Lorena observou o rosto dele. A lista dizia, ligar para Murilo. Aniversário na próxima semana. Então Lorena Salles verificar endereço. Então Fundação Moradia para Trabalhadores de Saúde. Segurou o papel. Leu de novo. Leu a segunda linha uma terceira vez. Lorena Salles, verificar endereço. Ele havia estado procurando por ela antes do acidente, antes da batida, antes de tudo isso. Havia estado tentando encontrar ela. Havia escrito o nome dela em um pedaço de papel e colocado no bolso interno do paletó. E não havia chegado ao próximo passo porque o SUV cruzou o canteiro central na rodovia dos Bandeirantes às 21h14 de uma quarta-feira à noite, e o próximo passo se tornou impossível. Segurou o papel para Lorena. Ela pegou, leu o próprio nome na caligrafia dele. Ficou muito parada. Ele disse, eu estava voltando para você. Só não cheguei a tempo. Lorena olhou para o papel. Olhou para o nome. Dobrou com cuidado da maneira como dobrava tudo com precisão e atenção, e colocou no bolso do casaco. Disse, você chegou. Heitor recebeu alta 11 semanas depois do acidente. Dró. Costa assinou os papéis em uma quinta-feira de manhã. Disse a ele que a memória havia se recuperado para aproximadamente 85%. Alguns vazios permaneceriam. Pequenos, um nome aqui, uma data ali. Cômodos em que havia estado que nunca veria completamente de novo. Disse que é normal. Cérebros não são arquivos. São rios. Alguma água volta ao mesmo caminho. Alguma encontra um novo. Ele agradeceu a ela. Ela disse, não me agradeça. Agradeça a mulher com os ovos. Ele se reuniu com Murilo primeiro. A conversa aconteceu no escritório de Heitor, no grupo Benevides Empreendimentos. A primeira vez que havia estado no prédio desde o acidente. Murilo sentou do outro lado da mesa. Heitor sentou atrás. A conversa durou 2 horas. Foi difícil, foi honesta, não resolveu tudo, mas começou. Ele se reuniu com Larissa na semana seguinte. Aquela conversa durou 90 minutos. Também foi difícil, também foi honesta, também não resolveu tudo, mas também começou. Heitor não os cortou. Amava eles. Não tinha certeza que entendiam o que aquela palavra requeria. Decidiu ensinar mesmo que a lição fosse tarde. Reestruturou a empresa. Murilo e Larissa foram removidos das posições que haviam sido criadas para eles. Podiam voltar,
mas teriam que começar do início da maneira como ele havia começado. Da maneira como todo mundo que conquista algo tem que começar. Disse a Murilo: eu dei a vocês tudo que nunca tive. Não dei a coisa que tornava tudo possível, que era a experiência de não ter nada. Esse foi meu erro. Estou corrigindo agora. Murilo não falou por um longo tempo. Então disse: isso vai ser duro. Heitor disse: sim, vai. 6 semanas depois da alta, em uma manhã de sábado, Heitor dirigiu para o lado oeste de São Paulo. Estacionou na rua do lado de fora de um pequeno prédio de apartamentos perto da linha de ônibus. Subiu um lance de escadas. Bateu na porta. Lorena abriu. Estava usando uma blusa limpa e os sapatos confortáveis que sempre usava. O apartamento atrás dela era pequeno e ordenado. Um quarto, uma janela que pegava a luz da manhã, uma cozinha com uma mesa e 2 cadeiras que nunca haviam sido usadas ao mesmo tempo até hoje. Ela não disse: entre. Simplesmente deu um passo para o lado. Ele entrou, olhou para a cozinha, olhou para a janela, olhou para a luz entrando, pousando na mesa em um retângulo quente que lembrava algo que não conseguia nomear completamente, mas que o corpo reconhecia imediatamente. Sentou. Lorena foi para o fogão. Fez ovos mexidos, sem sal. Fez torrada, cortada à diagonal. Serviu café preto em uma caneca de cerâmica branca, simples, sem padrão. Colocou tudo na mesa. Sentou em frente a ele. Não falaram. Por 20 minutos, sentaram no silêncio daquela cozinha, da maneira como sempre haviam feito, antes que qualquer um dos dois soubesse que o silêncio importaria tanto. A luz se moveu pela mesa. O café esfriou. Os ovos estavam bons. Quando os 20 minutos haviam passado, Heitor disse: eu gostaria de fazer algo pelas pessoas que fazem o que você faz. Lorena disse: o que eu faço? Heitor olhou para ela. Disse: você aparece todo dia. Faz o trabalho que ninguém vê. E quando alguém quebra, você senta com ele às 2:00 da manhã e não sai. Disse: eu quero construir algo para essas pessoas. Saúde, moradia, as coisas que as pessoas que cuidam de todo mundo nunca têm o suficiente para elas mesmas. Lorena olhou para as mãos na mesa. Disse: isso é muito. Ele disse: não é o suficiente, mas é um começo. Contou o nome: a Fundação Salles. Ela olhou para ele. Disse: você não precisa nomear depois de mim. Ele disse: eu quero o nome de alguém que apareceu. Esse é o ponto todo. Ela ficou quieta, olhou pela janela. A luz havia passado da mesa e estava alcançando o balcão agora. Disse: Jerônimo teria gostado disso. Era a primeira vez que mencionava o nome do marido para Heitor em todos os anos que havia conhecido ele. Sentou no quarto da maneira como coisas boas sentam em quartos gentilmente sem precisar ser discutidas. Heitor enfiou a mão no bolso. Pegou um pedaço de papel, um pequeno. Dobrou devagar em um pequeno retângulo arrumado. Colocou na mesa entre eles. Lorena olhou para ele. Ele olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada porque algumas coisas não precisam de mais palavras do que as que já estão no quarto. Do lado de fora da janela, São Paulo se movia pelo sábado de manhã da maneira como sempre fazia. Carros e ônibus e pessoas caminhando para lugares que precisavam estar. Dentro da cozinha, 2 pessoas sentavam a uma mesa que havia esperado muito tempo por isso. Os ovos haviam terminado. O café estava frio. A luz estava em todo lugar. Há uma pergunta que eu quero deixar com você. Não sobre a fundação, não sobre os bilhões, não sobre a memória ou o acidente ou o quarto de hospital, sobre a pessoa na sua vida que apareceu quando ninguém mais apareceu, que sentou com você quando sentar era tudo o que havia, que lembrava como você toma seu café quando você havia esquecido o próprio nome. Escreva o nome dela nos comentários. Só o nome, isso é suficiente, isso é tudo. E se esta história encontrou algo real em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que aparecer nunca é pequeno, porque em algum lugar lá fora, alguém lembra como você toma seu café, e eles não terminaram ainda. Uma nota rápida: esta história é ficção. Os personagens e eventos são imaginados, mas as informações médicas sobre traumatismo craniano e recuperação da memória são reais. Todo ano, 5 milhão de brasileiros sofrem TBI. A ciência em torno da presença familiar e memória emocional é documentada e em andamento. Se alguém que você conhece está passando por perda de memória,
Sua presença importa mais do que você pensa. Eu escrevi esta história porque acredito que vivemos em um mundo que mede as pessoas pelo que elas possuem. Mas nos momentos que importam, quando a memória se vai, quando o nome se perde, quando o quarto está vazio, as pessoas que importam são as que aparecem com ovos mexidos em silêncio. Isso não é uma coisa pequena. Isso é tudo. Vejo você na próxima.